Olá! Nesse nosso mergulho profundo, vamos direto para uma catástrofe que, nossa, mudou um país, a Grande Fome Irlandesa. Exato. As fontes que a gente consultou detalham bem o culpado, né? Um organismo microscópico, o tal do Phytophthora infestans. Isso mesmo. E é impressionante como ele não só atacou as plantações de batata, mas, assim, devastou uma nação inteira. Com certeza. Então, a missão aqui é entender como esse destruidor de plantas, né? Como ele surgiu, como se espalhou e que outros fatores podem ter piorado tudo, sabe? Incluindo as práticas agrícolas da época. Ok, vamos lá. Vamos sim. É interessante ver como a biologia dele, as mudanças na agricultura, a dependência de uma cultura só. A batata, no caso. Exato, a batata. E até o comércio global. Como tudo isso se juntou para criar essa tragédia. Alguns dizem que foi o primeiro grande desastre da agricultura moderna, assim, em larga escala. É, faz sentido. Bom, esse P. infestans, tecnicamente ele nem é fungo, né? É um oumiceto. Pois é, parece fungo, age como fungo, mas é tipo um mofo d'água, digamos assim. Ele adora plantas como batata, tomate. E como ele ataca? Como faz o estrago? Olha, ele libera umas estruturas bem pequenas, tipo uns esporos que nadam. Eles precisam de um pouquinho de água na folha, sabe? Orvalho, chuva. Ah, a umidade é chave. Fundamental. Aí eles entram na planta e basicamente tomam conta por dentro. Em poucos dias já aparecem umas manchas escuras e logo a planta inteira pode ir para o espaço. Nossa. E o pior é que a água, a chuva, leva a infecção para baixo, para as batatas que estão na terra. Que coisa! E a origem desse vilão? De onde ele veio? As fontes trazem uma investigação bem legal sobre isso, né? Sim, a origem foi um mistério por muito tempo. Primeiro pensaram, veio do Peru, de onde veio a batata, ou talvez do México pela diversidade genética encontrada lá. Mas aí a genética entrou em campo. Exato. Uma pesquisa mais recente, liderada pela Jenny Steino, pegou o DNA de amostras antigas, sabe? Plantas de herbário do século XIX. E isso mudou o jogo. E o que essa análise de DNA mostrou? Foi aí que a coisa clareou, imagino. Olha que interessante. Steino viu que o DNA da praga da época da fome era, assim, quase idêntico ao de tipos encontrados nos Andes peruanos. A conclusão foi que, provavelmente, a praga saiu dos Andes, direto para a Europa, ou teve escala. Talvez tenha passado pelos Estados Unidos antes e depois para a Europa? Ok, Andes como origem provável. Mas como atravessou o Atlântico naquela época, não era simples, né? Não mesmo. E a pista mais forte, olha que curioso, aponta para o comércio de guano. Guano? Tipo fertilizante de cocô de ave? Exatamente, do Peru. Era um super fertilizante muito valioso na época, importado em massa para a Europa. A teoria é que batatas infectadas podem ter vindo junto, sabe? Talvez para testes ou misturadas sem querer no guano. Nossa, que rota inesperada! E isso teria acontecido ali por volta de 1843, 1844, chegando na Bélgica. Entendi. Então, a praga chega na Bélgica em 1845. E aí? Aí, meu amigo, foi como fogo em palha. Se espalhou muito rápido pela Europa continental, chegou na Inglaterra e em setembro de 1845 desembarcou na Irlanda. E lá o impacto foi? Diferente. Muito pior. Imediato e absolutamente catastrófico. Mas por quê? Por que tão devastador justamente na Irlanda? Qual era o contexto? A Irlanda vivia uma situação de extrema vulnerabilidade, sabe? Quase metade da população dependia, assim, quase exclusivamente da batata para comer. E o país era muito pobre. Então, quando a praga chegou, acabou a comida. Basicamente isso. Eliminou a principal, quase única fonte de alimento para muita gente. E a situação virou um cenário de filme de terror, né? Fome generalizada, relatos de gente comendo cachorro, rato, casca de árvore. Correto. Doenças se espalhando, tipo disenteria, tifo, valas comuns e aquela imigração em massa desesperada nos chamados navios-caixão. Terrível. Muita gente morria na viagem. Os números são chocantes. 1 milhão de mortos, mais ou menos, e outros 2 milhões que foram embora na década seguinte. A população da Irlanda caiu drasticamente.
E é curioso, nunca mais voltou aos níveis de antes da fome. É um caso bem particular na Europa. Impressionante. Mas além da praga em si, o que mais contribuiu para essa vulnerabilidade toda? As fontes falam muito de monocultura, né? Exatamente. Esse é um ponto crucial. Um alerta que vale até hoje. Havia uma dependência gigantesca de uma única variedade de batata, a Lamper. Uma batata específica. Isso. Ela era produtiva, fácil de cultivar ali, mas muito suscetível a essa praga específica. Era uma monocultura imensa. Basicamente, um banquete pronto para o bife em festas. Faz todo sentido. E as práticas agrícolas? Teve alguma coisa ali também? Pois é, e aqui tem uma ironia danada. Os agricultores irlandeses usavam tradicionalmente os chamados lazy beds. Eram tipo uns canteiros elevados. Ah, tipo uns terraços, como nos Andes, os huacho. Isso, muito parecido. E, sem saber, essa técnica antiga dava uma certa proteção, porque tinha melhor drenagem, menos umidade acumulada perto da planta, um ambiente menos favorável para a praga se espalhar rápido. Peraí, então a mudança para métodos que eram vistos como modernos na época, tipo campos planos, arados, piorou a coisa? Piorou, exatamente, porque os reformadores agrários da época incentivaram esses campos nivelados, achavam mais eficientes, talvez para usar máquinas, sei lá. Que paradoxo. Total. Essa mudança, junto com a monocultura da Lamper e ainda a possível chegada da praga junto com o guano, que era usado para fertilizar justamente esses campos novos, pronto, criou-se a tempestade perfeita. A tal da inovação, sem entender o contexto todo, abriu a porta para o desastre. E ainda tem a questão política, né? Que é super controversa. A resposta do governo britânico, que controlava a Irlanda na época, as fontes trazem críticas pesadas. Sim, muito pesadas. Algumas falam até em omissão deliberada, citando que a comida continuava sendo exportada da Irlanda, mesmo com o povo morrendo de fome. Como a gente analisa isso? Olha, é um debate muito complexo e sensível. De um lado, tem os críticos, como o sujeito chamado John Mitchell, que basicamente acusaram os ingleses de terem criado a fome, ou pelo menos agravado muito. Apontam as exportações, as políticas de ajuda, que eram consideradas assim insuficientes ou muito condicionadas. Queriam meio que forçar uma mudança na agricultura local. Entendi. E do outro lado? Do outro lado, tem argumentos sobre as dificuldades logísticas enormes da época, né? Como distribuir ajuda em massa sem a infraestrutura de hoje, e também que parte das exportações era feita por fazendeiros irlandeses mesmo, tentando conseguir dinheiro para comprar outros alimentos, talvez mais baratos. É complicado separar intenção, capacidade, consequências não intencionais, não tem um consenso fácil. Com certeza. Então, resumindo essa história toda, a gente vê um micro-organismo minúsculo viajando pelo mundo, no comércio. Pelo guano, provavelmente. Isso. Encontra um cenário super vulnerável, uma nação dependente de uma única batata. Mudando suas práticas agrícolas. Exato. E aí, combinado com fatores sociais, econômicos, políticos, causa uma das maiores tragédias alimentares da história moderna. É uma combinação fatal de fatores. E isso deixa a gente com uma pergunta importante para refletir, né? A Grande Fome foi, de certa forma, um produto daquela intensificação agrícola, daquela uniformização conectada por novas rotas comerciais globais. Sim. Hoje, os nossos sistemas alimentares são ainda mais globais, ainda mais otimizados e, muitas vezes, também dependentes de poucas variedades superprodutivas. Verdade. Será que a gente, sem querer, pode estar cultivando novas vulnerabilidades? Talvez em uma escala ainda maior? Fica aí a reflexão.